Você já parou para pensar se aquela moto perfeita que você vê bombando no Instagram, brilhando em fotos com filtro dramático e legenda cheia de emoji, é realmente tudo aquilo que parece? Pois é, tem muita máquina por aí que engana mais do que político em época de eleição. São as famosas motos de Instagram. Aquelas que parecem uma Ferrari sobre duas rodas, mas que na vida real quebram mais que Fusca velho usado em rally de barro. A verdade é que o mercado adora vender ilusão, e tem muita gente caindo nesse conto, gastando o que não tem só para tirar onda em cima de uma moto que mal aguenta a rotina de um rolê de domingo. Quer um exemplo clássico? A Triumph Daytona 675. Visualmente é uma obra de arte. Carenagem afiada, postura agressiva, ronco que arrepia até quem não entende nada de moto. Só que por trás desse charme, a realidade é dura. Manutenção que custa R$1,5 rim, revisões que facilmente passam dos R$5.000 e um mercado de peças que parece funcionar no modo caça ao tesouro. E aí, irmão, quando o status vira boleto, você descobre rápido que a Daytona não é exatamente uma parceira de longo prazo, e sim uma amante cara e temperamental. E não para por aí. Outro exemplo é a queridinha Kawasaki ZX-6R e suas irmãs super esportivas. O marketing pinta como a moto perfeita para você se sentir piloto de MotoGP. Mas o que ninguém te conta é o tamanho do buraco em que você se enfia quando aparece a primeira dor de cabeça. Pastilhas de freio que custam mais do que manutenção completa de uma moto popular, carenagens que, se caírem no chão, fazem você chorar igual final de novela triste, e revisões que, dependendo da cidade, só uma oficina especializada aceita encarar, e cobra como se fosse ouro em barra. É engraçado porque essas motos são vendidas como se fossem a tradução da liberdade, da velocidade e do estilo. Só que no dia a dia viram um fardo. São lindas? Sem dúvida. Chamam atenção por onde passam? Com certeza. Mas basta um rolê mais longo, ou uma pisada em falso que você vai sentir na pele. E no bolso. Que beleza realmente não põe mesa. Como já disseram por aí, a moto é tão linda que parece capa de revista. Pena que você vai passar mais tempo olhando a nota da oficina do que o tanque. E o mais curioso é que os próprios donos, na ânsia de mostrar status, acabam alimentando essa ilusão. Eles postam, exibem, falam do ronco, da sensação, mas dificilmente comentam sobre a parte chata, os problemas crônicos, as falhas mecânicas recorrentes ou os meses de espera por uma simples peça importada. É quase como viver em um relacionamento tóxico. Todo mundo só mostra o lado bonito, mas quando você se envolve, descobre que a realidade é muito menos glamurosa. E é aí que entra o ponto central da nossa conversa de hoje. Até que ponto vale a pena investir em motos que são feitas mais para tirar onda do que para rodar de verdade? Quantos quilômetros você realmente vai rodar antes de começar a colecionar histórias de oficina? E, principalmente, será que o mercado vende a moto ou vende a ilusão de status? Essas perguntas incomodam porque expõem a diferença brutal entre o sonho vendido na propaganda e a realidade vivida no asfalto. E se você já passou pela experiência de ter uma dessas belezinhas, sabe exatamente do que eu estou falando. A sensação de acelerar é indescritível, mas a ressaca chega cedo demais, geralmente na forma de uma revisão salgada ou de uma peça impossível de encontrar. E já que estamos entrando nesse universo das motos que brilham nas redes sociais, mas tropeçam na vida real, deixa eu te mostrar casos ainda mais curiosos de máquinas que conquistaram milhares de likes, mas que escondem segredos que ninguém quer contar. E sabe o que é mais louco nisso tudo? Cada um que já passou por esse tipo de experiência tem uma história completamente diferente para contar. Tem gente que comprou a tal moto dos sonhos, rodou pouco e já sentiu o bolso arder. Outros encararam o desafio, gastaram o que tinham e o que não tinham. E até hoje, defendem a escolha como se fosse questão de honra. E é justamente por isso que eu quero ouvir de você também. Qual foi a sua experiência com essas motos que parecem Ferrari na foto, mas viram Fusca cansado na prática? Já caiu em uma cilada dessas? Ou conhece alguém que viveu essa novela? Conta aqui nos comentários,
porque cada relato ajuda a mostrar a realidade sem maquiagem e ainda cria aquela troca sincera que faz esse espaço ficar cada vez mais forte. E olha, se você curtiu o que a gente está desvendando até aqui, já deixa aquele like. Parece um detalhe bobo, mas é isso que mostra para o YouTube que o conteúdo faz sentido e merece chegar para mais gente que também anda cansada de propaganda bonita vendendo ilusão. E se você quer continuar acompanhando essa pegada sem filtro, sem passar pano para marca nenhuma e com aquela dose de sarcasmo que não perdoa ninguém, se inscreve agora no Só Bomba 299. É aqui que a gente fala a real sobre o mundo das motos, sem enrolação e sem firula. Do jeito que você gostaria que alguém tivesse te contado antes de gastar seu suado dinheiro. Cada comentário, cada like e cada inscrição é o que mantém esse canal vivo, é o que faz a nossa voz chegar mais longe. Não é só sobre números, é sobre comunidade. Quanto mais você participa, mais força a gente ganha para expor o que muita gente prefere esconder. Então fica por aqui, porque ainda tem muito mais para a gente revelar sobre essas motos que brilham nas vitrines, mas escondem uma verdade nada glamurosa. E aí vem o grande truque que a indústria adora, o veneno do marketing. Sabe aquela moto que te faz suspirar só de olhar no catálogo ou na propaganda cheia de luzes, filtro e trilha sonora épica? Pois é, ela não foi vendida para você rodar tranquilo no dia a dia. Foi vendida para te fazer acreditar que você está vivendo um estilo de vida exclusivo, quase cinematográfico, onde cada curva é uma vitória, cada aceleração é poesia. O detalhe que eles escondem, claro, é que a realidade é bem diferente. O asfalto está cheio de buracos, o trânsito é caótico e qualquer passeio de meia hora pode transformar o que parecia liberdade em um verdadeiro pesadelo para sua conta bancária. Algumas marcas realmente são especialistas nisso. Elas vendem naked ou super esportivas premium como se fossem perfeitas para o dia a dia, mas esquecem de contar que essas mesmas motos queimam pneus como se fossem biscoitos no forno, que esquentam mais que fogão a lenha no meio do verão, e que o consumo de combustível é digno de causar pesadelos até no motorista mais experiente. Claro, porque todo mundo acorda segunda-feira querendo enfrentar o trânsito urbano com uma máquina que bebe mais que tiozão em churrasco e que precisa de atenção quase constante. É quase como se o marketing dissesse: se você conseguir passar por cima de todos os problemas, parabéns, você é especial. Mas a verdade é que na maior parte do tempo, você está apenas pagando caro para experimentar frustração disfarçada de emoção. E não pense que é exagero ou que estou inventando história para assustar. A realidade aparece quando você começa a fuçar fóruns de discussão e grupos de proprietários. Lá, você encontra relatos de pessoas que tiveram problemas crônicos com a mesma moto que as propagandas pintam como perfeita. Recordes de recall, peças que demoram meses para chegar, falhas elétricas inesperadas, superaquecimentos, vazamentos. Cada relato é uma pequena revelação sobre a verdade, oculta por trás do glamour. E o mais interessante é observar a transformação da mentalidade dos donos. Muitos chegam cheios de expectativa e entusiasmo, e ao longo de meses de manutenção, frustração e gasto inesperado, começam a enxergar a diferença entre propaganda e realidade. Essa jornada de descoberta é curiosa e, de certa forma, educativa. Mostra que comprar uma moto não é apenas uma decisão emocional, mas uma série de escolhas que impactam o dia a dia, o bolso e até mesmo a própria mentalidade sobre consumo e estilo de vida. A propaganda promete aventura, liberdade e sensação de poder, mas o que você encontra muitas vezes são horas em oficinas, boletos, consultas intermináveis sobre peças importadas e discussões com mecânicos que só querem rir da situação. É um contraste brutal, quase um choque de realidade que expõe o quão fácil é se deixar levar por ilusões estéticas e mensagens persuasivas. E isso tudo levanta questões interessantes sobre como percebemos valor e experiência. Será que o que realmente importa é a moto em si?
Ou é a sensação de pertencimento que ela te vende? A diferença entre desejo e necessidade, entre sonho e frustração, fica evidente quando você enfrenta a primeira grande manutenção, o primeiro imprevisto, ou aquele recall que ninguém te contou antes da compra. É uma lição que vai muito além do simples ato de pilotar. É sobre compreender o impacto real das escolhas que você faz, sobre perceber que a jornada é cheia de nuances e que nem tudo que brilha é realmente confiável ou vantajoso. Enquanto você observa essa realidade, começa a perceber os bastidores que poucas pessoas contam. A construção da imagem de moto dos sonhos envolve não só design e performance, mas também storytelling, manipulação sutil de emoções e um marketing que sabe exatamente onde apertar para gerar desejo. E é fascinante perceber como essa narrativa afeta decisões e cria expectativas que muitas vezes não correspondem à experiência prática. Cada curva de marketing bem planejada, cada vídeo institucional ou foto de revista glamurosa contribui para uma percepção que pouco tem a ver com a verdade nua e crua do asfalto. E é nesse contexto que a reflexão se torna ainda mais relevante. Entender que toda escolha envolve consequências, que nem toda moto bonita é parceira de longo prazo, e que cada investimento emocional e financeiro tem um preço que nem sempre é óbvio à primeira vista. A partir desse ponto, a gente consegue enxergar como a indústria de motocicletas constrói essas histórias, como o desejo é cultivado e como a frustração aparece silenciosa, mas certeira, mostrando que a realidade é sempre mais complexa do que a imagem projetada. Se você já passou por alguma situação parecida, ou conhece alguém que comprou uma moto que parecia perfeita e acabou sendo um pesadelo financeiro, escreve nos comentários uma palavra que resuma sua experiência. Pode ser trauma, aventura, dor, ou qualquer outra que capture o que você sentiu. Quero ver como essas histórias se conectam e quantas verdades ocultas estão escondidas por trás do brilho das propagandas. E aí chegamos em um ponto que é quase inevitável de notar: o ego dos donos. Porque vamos combinar, muita gente não compra uma moto para rodar de verdade, para sentir o vento no rosto ou para fazer daquela máquina uma parceira de aventuras diárias. Não. O que se vê na maior parte das vezes é gente que compra para mostrar, para se sentir parte de um clube exclusivo, ou simplesmente para postar foto na orla no domingo e fingir que é piloto de MotoGP. E não importa se a moto é uma naked compacta, uma esportiva famosa ou uma clássica de entrada. O roteiro é quase sempre o mesmo. Aparência primeiro, realidade depois e, quando muito, a rotina de manutenção lá no final. Um bom exemplo é a Hornet, que por décadas foi símbolo de respeito no mundo das motocicletas. Quem não se lembra da fama de ser uma moto confiável, potente e estilosa? Mas nos fóruns da internet e nas conversas, entre amigos, ela também virou meme. De repente, o que era considerado ícone de status se transformou em piada, principalmente quando alguém comenta sobre a quantidade absurda de manutenção ou as pequenas falhas que surgem com o tempo. E não é só a Hornet. Várias outras máquinas clássicas vivem esse mesmo dilema. São amadas pelo visual, mas às vezes desprezadas pelo desempenho no dia a dia, ou mesmo pelo custo que exigem para manter essa imagem de respeito. Outro exemplo que não passa despercebido é a Harley de entrada, aquela que muitos compram sonhando com liberdade, viagens intermináveis e espírito aventureiro. A realidade? Ela muitas vezes termina sendo usada para um rolê de 10 quilômetros no fim de semana, estacionada na calçada para render likes no Instagram e pouco mais. O contraste entre expectativa e realidade é enorme, e o humor que surge disso é inevitável. É quase como se a moto fosse um troféu que ninguém ousa sujar, um item de vitrine que precisa permanecer impecável, mesmo que nunca passe de uma pequena volta pelo bairro. E é justamente nesse contraste que surge o humor dark, o tipo de ironia que muitos proprietários acabam reconhecendo em si mesmos depois de um tempo.
Essas motos são tão de vitrine que, se caírem no chão, você chora mais que se tivesse deixado cair o celular novo. Cada arranhão vira um drama, cada pequeno acidente uma catástrofe emocional e financeira. Mas, ao mesmo tempo, há um lado curioso nessa situação. Quem acompanha de fora se diverte, e até quem está dentro se pega rindo da própria obsessão com a aparência da máquina, mesmo que tenha levado um susto no bolso ou na oficina. Essa reflexão sobre o ego dos donos também revela algo maior, que vai além da moto em si. Mostra como mentalidade, decisões e percepção de valor podem ser influenciadas por status e estética, e como o desejo de aprovação social muitas vezes supera o senso prático. Cada moto se transforma em um símbolo, e cada passeio é menos sobre a experiência e mais sobre mostrar a conquista. É fascinante perceber o impacto disso na cultura do motociclismo, porque o que era para ser liberdade e aventura acaba virando um jogo de aparências, com regras invisíveis e expectativas exageradas. E a verdade é que muita gente se identifica com isso, ri de si mesma e reconhece que, por mais que a moto seja poderosa, elegante e desejada, a experiência completa depende de como você encara essa realidade. Entre frustração e humor, entre status e funcionalidade, é possível perceber uma jornada curiosa de aprendizado, cheia de revelações sobre escolhas e consequências que ninguém conta nas propagandas ou nas redes sociais. A vida com essas motos não é só glamour. É também uma lição sobre expectativas, realidade e, principalmente, sobre reconhecer até onde vale investir em imagem e até onde é preciso colocar os pés no chão. Ou melhor, na estrada. E se você já teve alguma dessas experiências, seja com a Hornet, a Harley ou qualquer outra moto que parecia perfeita, na vitrine, escreve nos comentários uma palavra que capture seu sentimento. Pode ser ego, status, rir ou qualquer outra que represente a sua conexão com esse universo. E então, chega o momento que todo mundo sente, mas que ninguém quer admitir quando compra a moto dos sonhos, a hora da verdade. É quando o glamour das fotos, o ronco poderoso e a sensação de poder começam a ser substituídos por boletos, contas de oficina e a dura realidade de que aquela máquina que parecia perfeita tem um preço muito mais salgado do que você imaginava. A experiência deixa de ser só sobre velocidade e estilo e passa a ser sobre impacto financeiro, decisões difíceis e escolhas que você nunca pensou que teria que fazer tão cedo. As peças que antes pareciam acessíveis viram artigos de luxo. Cada revisão se transforma em uma aventura no bolso e o seguro da moto, que você achou que seria tranquilo, se torna quase inviável, como se a própria máquina cobrasse pedágio pelo privilégio de existir. Para se ter uma ideia, enquanto uma moto popular consegue ser mantida com valores relativamente modestos, uma super esportiva premium pode exigir revisões de 4 a 5 vezes mais caras, dependendo do modelo e da região. Pneus, pastilhas de freio, correias, ajustes de suspensão, componentes eletrônicos sofisticados, tudo tem um custo que rapidamente transforma o que parecia um prazer em um verdadeiro teste de resistência financeira. E é exatamente aí que a ironia se torna evidente. Você não tem apenas uma moto, você tem um boleto premium sobre 2 rodas que exige atenção constante e disciplina para não se transformar em um pesadelo interminável. O engraçado é que muitos proprietários só percebem isso depois de alguns meses. Inicialmente, a empolgação, a sensação de novidade e o status social disfarçam qualquer preocupação. Mas à medida que os gastos vão se acumulando e pequenas surpresas mecânicas começam a aparecer, a percepção muda. Aquela moto que parecia a tradução da liberdade começa a revelar sua face oculta, mostrando que cada curva, cada aceleração, cada passeio tem um preço real e, muitas vezes, bem maior do que o imaginado. É nesse momento que se percebe o verdadeiro impacto das decisões que foram tomadas sem avaliar todos os detalhes, e como a mentalidade de
vou tirar onda e ponto final, pode se chocar com a realidade de maneira quase dramática, mas ao mesmo tempo hilária para quem acompanha de fora. E é justamente essa mistura de frustração e aprendizado que cria histórias memoráveis. Os bastidores do motociclismo, os fóruns de discussão, os grupos de proprietários, todos revelam pequenas verdades que não aparecem nas campanhas publicitárias. Cada relato, cada comentário de quem passou pela experiência é uma pequena revelação sobre a jornada de ter uma moto premium, mostrando os desafios que vão muito além do que o olhar superficial consegue captar. A lição que emerge disso tudo é clara, e mesmo com todo o deboche possível, é impossível ignorar. Comprar uma moto desses padrões exige mais do que paixão, exige consciência, planejamento e, principalmente, humor para lidar com as inevitáveis surpresas. E é nessa linha de pensamento que a zoeira se torna quase terapêutica. Você pode rir, se identificar, se sentir aliviado por não estar sozinho nessa, ou até mesmo chorar de leve ao perceber que aquela moto que você sonhou é, na prática, uma verdadeira montanha-russa financeira e emocional. Quer tirar onda? Beleza. Só não esquece que o banco da moto pode até ser duro, mas a facada vem mesmo é da oficina. É uma mistura de choque de realidade com lição divertida. Um lembrete de que toda decisão envolve consequências e que cada escolha feita com entusiasmo precisa ser balanceada com consciência sobre manutenção, custos e frustração potencial. E aí, me conta nos comentários uma palavra que defina a sua relação com essas motos cheias de glamour. Pode ser susto, doloroso, aventura ou até mesmo risada. Quero ver como vocês resumem. Essa experiência que mistura adrenalina, frustração e humor na medida certa. E se você chegou até aqui, já percebeu que o mundo das motos vai muito além daquilo que a propaganda mostra, né? Cada detalhe, cada surpresa da oficina e cada escolha que fazemos ao comprar uma moto tem um impacto real. E a gente acabou de dar umas boas risadas com isso também. Então, se curtiu essa jornada e quer continuar acompanhando conteúdos desse tipo, se inscreve no canal Só Bomba 299, porque aqui a zoeira e a verdade andam juntas, e tem sempre mais revelações, bastidores e histórias que ninguém conta. E aproveita para deixar nos comentários o nome da moto que você acha que só serve de vitrine. Quero ver quem realmente encarou essa viagem completa com a gente e ainda se identificou com essas situações que misturam adrenalina, status e um toque de desastre financeiro. Ah, e se sentiu aquela conexão com o que falamos, dá aquele like também. É uma forma de mostrar que a gente acertou no tom e na conversa. E é isso que mantém o canal vivo e cheio de conteúdo relevante para vocês. E olha só, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto, mostrando ainda mais detalhes sobre motos polêmicas e os bastidores que pouca gente conhece. Clica e continua comigo por lá, porque a jornada ainda não acabou. E tem muita história divertida, curiosa e impactante esperando para ser descoberta.